Boa noite, gente. Eu vou estar dando início ao nosso trabalho, que serão dois temas. O primeiro apresentado será a síndrome de Bloom e o segundo é sobre a anemia falciforme. Eu vou estar dando início aqui apresentando nosso grupo. Nossos componentes são Bruno Martins, Daniel Silva, Maria Neta, Nathalie, que sou eu, e Thaís Oliveira. Eu vou começar falando sobre a síndrome, o que ela é. A síndrome de Bloom é uma doença autossômica recessiva e rara, que afeta 1 a cada 50 mil nascidos. Sendo assim, ela é mais observada na Europa Central e Oriental. Teve um primeiro registro mundial de paciente criado na década de 1960. A média de idade de sobrevivência é cerca de 23 anos, mas teve um homem que sobreviveu há mais tempo, ele sobreviveu 48 anos. Por se tratar de uma doença autossômica recessiva, a criança recebe de um de seus progenitores um gene que contém informação da patologia. Assim, se dois pais forem normais, o filho terá 0% de chance de ser afetado. Mas se um de seus progenitores for normal e o outro apresentar um dos genes, o filho terá 50% de chance de ser normal e 50% de chance de nascer portador da doença, mas não ser afetado. E se os progenitores forem portadores da doença, a criança terá 25% de chance de nascer normal, 50% de chance de ser portador da doença, mas não ser afetado, e 25% de ser afetado. E se os dois progenitores são doentes, o filho terá 100% de chance de ser afetado com a doença. Agora as causas. O que causa essa doença? A síndrome é uma característica genética. A pessoa afetada herdou de cada um de seus pais uma mutação no gene da síndrome. Ou seja, ela possui dois genes BS mutantes, não normais. O gene BS é chamado de BLM. Pessoas que carregam um BLM mutado em dose única são heterozigotos. Uma vez que o casal teve um filho com BS, mostrando assim que cada parceiro é heterozigoto para um BLM mutado, o risco BS para cada gravidez é de 1 a 4, no caso 25%. Dessa forma, a causa dessa síndrome é uma mutação no gene BLM, responsável por fornecer instruções para a construção de uma proteína, conhecida como helicase-REC. Eu não sei se essa é a pronúncia, mas vamos lá, prosseguir. Elas são enzimas que se ligam ao DNA e se desenrolam os dois fios espirais da molécula do DNA. Esse desenrolamento ele é necessário para vários processos no núcleo da célula, incluindo a replicação do DNA. Mutações desse gene levam a um prejuízo à função na manutenção da estabilidade genômica. A explicação ainda não é conhecida para a principal característica da síndrome. Obviamente, a falta do BLM de alguma forma resulta em proporcionalmente menos células do que o normal em cada tecido e órgão do corpo. Obrigada, Nathalie. Meu nome é Neta. Eu vou falar sobre sintomas, diagnósticos e tratamento sobre essa doença, síndrome de Bloom. Ela afeta o ser humano de várias maneiras. O indivíduo ele tem grandes problemas na questão do crescimento. Geralmente eles medem em torno de 1,50 m. Manifestam lábios inflamados, podendo haver sangramento. Olhos e os vasos sanguíneos podem estar inflamados. Tem uma voz bastante aguda. A falta de gordura subcutânea contribui para o rosto comprido e estreito e nariz e orelhas grandes. Apresentam membros longos em comparação com as pessoas normais. Também apresenta um certo retardo mental, que eles chamam um retardo mental moderado, com dificuldade de aprendizagem. Quer mulher, quer homens, eles são inférteis. Foi observado a deficiência de imunoglobulinas, IgA grande, IgG grande, IgM grande. A IgA grande, ele encontra-se essencialmente nas lágrimas, nas salivas, na secreção nasal, no suor, no suco intestinal e no muco que reveste as mucosas, impedindo a penetração de germes patogênicos. A
IgG grande, é o mais abundante no soro humano e tem um papel vital na proteção do recém-nascido contra infecções. Já o IgM grande, ele tem uma função aglutinante e citolítica. Esta deficiência de imunoglobulinas aumenta o risco de cânceres, pneumonias, leucemias e linfomas. A média de idade de sobrevivência de doentes é de cerca de 23 anos. Os doentes que sobreviveu há mais tempo foi um homem de 48 anos. Vamos agora falar sobre testes, como diagnosticar essa doença. Muito bem. Um dos testes que podemos efetuar para verificar se o indivíduo contraiu a doença é a observação dos sintomas que eu falei acima. Se manifestar grande parte desses sintomas que eu relatei acima, a probabilidade de estar doente é certa. Né? Os médicos, lógico, eles têm que fazer várias avaliações para detectar se realmente tem ou não. Mas se houver algumas daquelas descrições que eu falei acima, existe uma probabilidade muito grande. Outro teste é a análise de cromossomos do indivíduo. São cultivadas as células do indivíduo no meio de cultura apropriado. São estudadas as células com os linfócitos, fibroblastos, que é células presentes na derme, e células que estão em suspensão no líquido amniótico. Então, esse é um tipo de teste que fazem. Um outro teste é um que existe, que é o SCE, que é o Cysteine Chromatography Tender. Este teste permite uma troca de material genético entre dois cromatídeos de um cromossomo durante o processo de divisão celular. É semelhante a um crossover, mas a única diferença é que, enquanto crossover é uma troca de segmentos de DNA entre dois cromossomos homólogos, este teste é a troca de material genético entre cromatídeos e um cromossomo. Desculpe o meu inglês, gente. Tratamento. Bom, o tratamento é mais que paliativo, porque essa doença ela não tem cura. Atualmente não conseguiram encontrar nenhuma cura para ela. Existem alguns métodos, mas é tudo métodos atenuantes. Recém-nascidos e crianças que têm pouco apetite, eles tentam fazer com que a criança coma algumas coisas que possam aumentar a sua forma de crescimento, mas também são coisas paliativas. Consequentemente, como elas são desnutridas, elas estão sujeitas às mais infecções. Também já se tentou administrar hormônio de crescimento, mas já observaram que tem pouca eficácia. Tentar eliminar tumores ou cânceres, mas a hipersensibilidade desses indivíduos obriga que os médicos reduzam a quantidade de radiação, ou seja, como eu falei, tratamento meramente paliativo. Eu posso dar algumas curiosidades sobre essa doença, tipo, a área que mais é afetada hoje com essa doença é a Europa. Entre 1 a 48 mil pessoas, são afetadas nesta região, tá? Já houve casos no Japão e nos Estados Unidos, mas a Europa é a que tem hoje uma prevalência sobre a doença. A síndrome Bloom, ela ocorre nos primeiros meses de vida. Já logo que a criança nasce, você já observa várias características da doença. Enfim, eu acho que talvez eu não tenha me explicado muito bem sobre o tema, não sei, mas é o que a gente pôde falar sobre essa síndrome. E agora eu vou passar para o colega dar continuidade ao trabalho. Obrigada. Bom, eu vou estar falando agora sobre anemia falciforme. O que é anemia falciforme? A anemia falciforme é um grupo de distúrbios hereditários em que os glóbulos vermelhos assumem o formato de foice. As células morrem prematuramente, causando uma escassez dos glóbulos vermelhos saudáveis e pode obstruir os fluxos sanguíneos, causando dor, no caso uma crise bem forte de dor, né?
A causa da doença. A anemia falciforme é causada por uma mutação genética. Se ambos os pais, na hora da concepção, transmitirem o gene alterado à criança, ela nascerá com anemia falciforme. Mas se o gene for transmitido apenas por um dos pais, o filho terá um traço falciforme, que não requer acompanhamento médico, que pode passar para os seus descendentes, mas a doença não se manifestará. Boa noite. Vou iniciar aqui dando continuidade falando sobre os sintomas. Sintomas: dores nas articulações ou ossos, dor súbita no peito, baixo nível de oxigênio no corpo, desidratação, fadiga, febre, mal-estar e tontura. Atraso no desenvolvimento, puberdade atrasada, incapacidade de produzir urina concentrada ou diluída, ou sangue na urina. Também é comum dedo das mãos ou dos pés inflamados, difusão orgânica, distúrbio de visão, falta de ar, inchaço, infecção, palidez, pele, olhos amarelados ou queda anormal dos glóbulos vermelhos. Vamos também dar uma continuidade aqui falando sobre complicações. A maioria das pessoas com anemia falciforme desenvolve o aumento do tamanho do baço durante a infância, porque as células falciforme ficam aprisionadas no baço. O tamanho do fígado pode aumentar de modo progressivo ao longo da vida. O coração geralmente aumenta em um coração aumentado é menos eficaz para bombear o sangue para o corpo, o que leva possivelmente à insuficiência cardíaca. Crianças que sofrem de anemia falciforme costumam ter um tronco relativamente curto nos braços, pernas, dedos e mãos, e dos pés compridos. Crianças que sofrem de anemia falciforme costumam ter um tronco relativamente curto, mas braços, pernas, dedos das mãos e dos pés compridos. A anemia falciforme pode causar complicações graves à saúde, como acidente vascular cerebral, que é AVC, alteração no funcionamento dos rins, coração e pulmões, problemas oculares e cicatrizes, manchas, estrias que comprometem a saúde ocular e podem levar a perdas da gravidade da visão. Esse foi falando um pouquinho sobre esse tema, que foi minha parte, sintomas, complicações e complicações graves. Meu nome é Daniele, agora eu passo a vez para o meu próximo colega. Fiquei para explicar exames e diagnósticos, tratamentos e prevenções sobre a anemia falciforme. A triagem precoce ela pode ser feita no bebê pelo teste do pezinho ampliado, que pesquisa a anemia falciforme e outras doenças congênitas, como a fenilcetonuria e o hipotiroidismo e a fibrose cística. Posteriormente, a confirmação ela costuma ser realizada com outros testes laboratoriais de análise da hemoglobina, como a eletroforese de hemoglobina e o teste de falcização. Exames moleculares que conseguem identificar a mutação do gene também podem ser empregados. Os pais de crianças também podem precisar ser avaliados para a identificação do traço falciforme que justifique a transmissão da doença, porque um dos pais pode vir a ter a doença, Então, para identificar melhor como é essa anemia, que tipo de anemia realmente ele tem, falciforme, então pode ser feito o exame no pai para poder identificar melhor o do bebê. Tratamento e prevenções.
Por enquanto, ainda não existe nenhum medicamento capaz de impedir a produção das hemácias deformadas. Assim, o tratamento visa a prevenir complicações e reduzir o risco de lesões nos órgãos, que é o maior alvo, no caso. No período mais crítico, que vai dos 3 meses até os 5 anos da vida de uma criança, pode receber suplementos de ácido fólico e antibióticos, que geralmente é a penicilina, por via oral ou injetável, para prevenção de infecções. Crianças com essas doenças, elas devem obrigatoriamente receber vacinas adicionais, além das previstas no calendário oficial da imunização, como é o caso da antipneumocócica, que ajuda a prevenir a infecção pulmonar causada pelo pneumococo, uma bactéria bastante implicada em infecções graves nestes pacientes. Em vista da anemia persistente, transfusões de sangue também são frequentes nos portadores da doença, especialmente entre os adultos, que por conta disso precisam usar medicações ou outros recursos para retirar o excesso de ferro de circulação. Em caso selecionado, a hidroxueria, mais adotada na abordagem de alguns tipos de câncer, tem sido prescritas para reduzir os episódios dolorosos, diminuir o número de transfusões e hospitalizações e aumentar discretamente a concentração total da hemoglobina. Apesar dos benefícios, esse fármaco traz uma série de efeitos colaterais, razão pela qual costuma ser administrado com parcimônia. Não há nenhuma medida que possa ser tomada para impedir a mutação genética que causa anemia falciforme. Assim, o diagnóstico precoce continua sendo um grande instrumento para aumentar a proteção ao portador da doença e prolongar sua existência de vida. Para os casais com histórias de moléstias no sangue na família, uma medida interessante para fazer é o planejamento familiar mais consciente. Pode ser um aconselhamento com um geneticista, de modo que possa melhorar e evitar que esses filhos futuramente venham a ter esse tipo de doença. Bom, enfim, espero que a gente consiga ter explicado um pouco o que é, como é que a gente pode diagnosticar e se prevenir, ou fazer um tratamento sobre essa doença. Obrigada.